queridos! Tudo bem com você? Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe também a sua família. Eu sou o pastor Rafael Miller. E eu sou Franciele Miller. E é isso aí, pessoal. A gente está aqui hoje para fazer mais um vídeo para você e dessa vez a gente quer falar sobre os perigos ou, na verdade, o impacto da tecnologia na vida das nossas crianças. Falar de tecnologia bem em pleno era de Covid, onde as crianças não estão indo para a escola, né? Então é um assunto bem importante. É verdade, sabendo que a tecnologia não é algo ruim. Na verdade, tecnologia sempre existiu, essa é uma grande realidade, né? Só que com o passar do tempo, novas tecnologias foram inventadas pelo homem e essa tecnologia facilitou muito o acesso das pessoas à informação e isso tem entrado nas indústrias, nas empresas, nas casas e também nas escolas. Como nós estamos numa época sensível, né? Numa época diferente que nós estamos vivendo, né, que nós não podemos falar o nome aqui, senão a gente é cortado, não é verdade? Mas como a gente está passando por essa época, então as escolas transferiram esse ensino para dentro dos lares. Você que é pai e mãe deve estar passando aí uma grande dificuldade com seus filhos a respeito de fazer o papel também de professor agora, né, além do papel de pai e de mãe, tá bom? O vídeo de hoje, na verdade, é para facilitar a sua vida, para ajudar você clarificar a tua mente para você entender o papel da tecnologia na vida da sua criança. A gente recebeu um pedido, né, de como que é que a gente faz aqui na nossa casa, porque a gente posta as fotos das crianças, né, os vídeos de como a gente faz aqui com as crianças, sempre alguma coisa diferente. E uma pessoa comentou como que a gente consegue fazer essas atividades e que elas têm percebido que a gente usa pouca tecnologia com eles. Tecnologia não, deixa menos em TV, em celular, né? Usa poucos desses recursos com as crianças e tá sempre junto com elas. Então, pensando nisso, né, para ajudar também outras pessoas, a gente vai fazer esse vídeo aqui com algumas sugestões também e umas reflexões sobre a tecnologia. Antes da gente ir pro vídeo, a gente quer pedir para você curta esse vídeo aqui no YouTube, tá bom? Já se inscreve também no canal. A gente vai estar sempre postando conteúdo novo aqui para abençoar a sua vida, tá bom? E se isso tem feito sentido para você, faz favor, compartilha também para que este canal chegue até mais pessoas. Dito isso, vamos pro vídeo. Qual é o impacto da tecnologia na vida da criança? Então, na primeira infância, a criança está em fase de desenvolvimento, né? Tanto espiritual como emocional, todas as áreas da vida dela, ela está em pleno desenvolvimento. Então, a gente não pode perder esse momento, né? E a introdução dessas novas tecnologias, mais precisamente as telas na vida das nossas crianças, podem revelar, na verdade, algumas vantagens. Mas quando se trata dessa tecnologia já na primeira infância, traz muitas preocupações nos danos que isso pode causar. Tudo o que somos hoje, a forma que nós enxergamos o mundo, a forma que nós enxergamos a vida, é resultado da experiência do que nós vivemos quando ainda éramos crianças. A experiência que tivemos em casa com nossos pais, com nossos irmãos, com nossos familiares, a experiência que tivemos nas escolas, com os nossos colegas, com nossos amigos, né? Com nossos professores, a experiência que nós tivemos da nossa própria percepção de vida. Isso formou o adulto que nós somos hoje. Seus medos, seus traumas, suas ansiedades, né? Aquilo que você entende que é ruim, que é bom, tudo isso formou a nossa percepção de vida, mundo, trabalho, espiritualidade, relacionamento, medos, ambições, a forma que nós gerenciamos as nossas emoções. Tudo isso é resultado das experiências que nós tivemos na nossa infância. E é por isso que nós precisamos se preocupar sim com aquilo que nós estamos colocando diante dos olhos das nossas crianças. E sem ainda entrar no mérito de conteúdo, nesse vídeo nós queremos falar apenas dos danos causados pelo uso das telas, tá bom? Na mente das nossas crianças. A tela é extremamente prejudicial quando ela é usada em exagero e de uma maneira errada. Nós vamos fazer um outro vídeo falando apenas sobre conteúdos, tá? Que podem ser nocivos e conteúdos que podem ajudar os seus filhos a desenvolverem nessa vida, tá ok? Mas nesse vídeo a gente vai falar apenas sobre os danos que a tela
pode causar na vida da sua criança. Nesses outros vídeos, se você quiser também, né, saber de ideias, de filmes, de coisas que dê pra você aplicativos, assistir, jogos, que dê pra você fazer com os seus filhos, né, que sejam benéficos disso tudo, deixa um comentário aqui embaixo que a gente pode estar preparando aí um vídeo legal. Mas o que mais tem nos preocupado é o tempo de uso dessas telas que os pais têm permitido essas crianças ficarem. A gente sabe que nenhum pai tem a intenção de prejudicar um filho. Nenhum pai vai colocar o filho na frente de alguma coisa que ele saiba que vai fazer mal para o seu filho, não é verdade? Porém, a falta de conhecimento, de instrução, faz com que a gente acabe dando para os nossos filhos coisas que para eles vão ser ruins. Outro dado que tem nos preocupado é que as crianças têm usado mais de 3 horas na tela por dia. Os defensores da tecnologia, eles encontram grandes benefícios em aplicativos que podem ajudar as crianças ao aprendizado delas e até mesmo em outros aspectos de desenvolvimento pessoal. Mas quando a gente fala de crianças de 2 até 8 anos de idade, o excesso dessas tecnologias pode trazer vários danos para ela, né? Tanto na psicomotricidade, na linguagem e até mesmo nas emoções. E existem até estudos que dizem que esse excesso pode trazer transtornos como o TDAH nas crianças. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nome difícil, né? Mas é isso aí, é isso que causa o excesso das telas na vida de crianças que estão com a mente em desenvolvimento, que ainda não conseguem separar o real do imaginário. É impossível a gente imaginar nos dias de hoje, né, amor, uma infância sem tecnologia, na verdade, uma infância sem o uso de celular, de tablet, de notebook. Mas na nossa época mesmo, por exemplo, a gente brincava na rua, né? A gente podia sair para fora e ficar até começar a anoitecer na rua, até a mãe da gente chamar, né? Era muito natural isso, a gente brincar de esconde-esconde, pega-pega. Ficar com o pé preto. Ficar com o pé preto, né? Sujeira, né? Ir pro barro, ir pra valeta. A gente cansou de entrar em valeta, pegar argila na valeta e voltar para casa tudo sujo. Hoje em dia... Você não entrou em valeta? Eu entrei em valeta, muita valeta, né? Mas hoje em dia as crianças são privadas disso. Por quê? A violência aumentou muito, os pais estão com mais medo do que antigamente, parece, né? Você até vê crianças brincando por aí nas ruas, só que é muito, muito mais raro, é muito mais normal as crianças estarem com o seu celular, né? O celular na mão. Esses dias o Ian foi brincar, né? Com algumas crianças que estavam no parque e adivinha que as crianças estavam na mão? Um celular, entende? Um celular na mão, em plena oportunidade de poder brincar, né, sem o uso da tecnologia. Então, hoje em dia, é muito, muito difícil a gente imaginar a vida das crianças sem a tecnologia, né? É praticamente impossível. E não quer dizer que precisa ficar sem tecnologia, né? Mas você precisa ser intencional na utilização dessa tecnologia. Olha, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela deu uma informação muito relevante na questão do tempo de tela, né, e na faixa etária das crianças para a utilização dessas telas. Então a gente vai ver agora, né, quanto tempo que uma criança até 2 anos pode ficar exposta a uma tela de smartphone, de televisão, de qualquer outra tecnologia, tá? E também a gente vai ver o que crianças maiores, né, de 3 a 5 anos, de 6 a 8 anos, né? E qual é a idade que as crianças podem já ter o seu próprio smartphone, o seu próprio celular, tá bom? Então fica aí no vídeo porque com certeza isso vai trazer muita luz para a sua vida. A recomendação, né, da organização é de que seja 0, né, até os 2 anos que seja 0 de tecnologia, né? Mas a gente sabe que isso é praticamente irreal, né, no nosso mundo agora, nesses dias que a gente tem vivido, com pais tão ocupados, né? A gente tem uma vida diferente. Exatamente. Agora, é bom lembrar o seguinte, é uma recomendação da Sociedade, né, Brasileira de Pediatria. Por que é recomendado isso? Porque a mente da criança até 2 anos, ela está em completo desenvolvimento. Qualquer interação com uma realidade que não seja a realidade física, a realidade dela, né, ela precisa desenvolver a sua parte sensorial, não é isso? A sua parte de reconhecimento, de sentidos, de toque, de cheiros, né?
E quando a criança é exposta a telas, isso traz isso traz um atraso muito grande no desenvolvimento dessa criança. E às vezes os pais dão as telas achando que ela vai conseguir mais, né? Fica tão feliz quando a criança tá sorrindo, vê um monte de colorido lá, aí fica sorrindo. Nossa, já tá se desenvolvendo. Quando na verdade, quando ela vai pro mundo real, né? Jogos, por exemplo, às vezes a criança fica colocando lá o dedinho, né? E só que quando você vai dar algo áspero, vai colocar essa criança na grama, ela não gosta, ela chora quando tá na grama, né? Porque o mundo real para ela não é real, né? Porque ela tá vivendo só o virtual. Isso Exatamente. Traz bastante prejuízo. E é interessante isso porque ela vai transferir, né? Ela vai identificar o mundo virtual como o mundo real dela, porque a maioria das crianças que tem contato com as telas antes dos 2 anos, elas vão entender, poxa, isso aqui é o mundo real. Existem alguns problemas comuns, né, que acontecem na vida de pais, né, com crianças menores de 2 anos. E eles acham a solução de colocar a tela, o tablet, o celular na frente da criança. Como, por exemplo, a criança só come se estiver na frente da tela, né, assistindo um programa favorito, um desenho favorito, que nem sempre é tão educativo. Traz muita informação, né, desnecessária, na verdade, e a criança perde completamente a experiência da alimentação ali ao seu redor. Pode trazer para ela grandes transtornos alimentares, né, e ela não consegue nem sentir o gosto da comida. Isso já foi até comprovado até para adultos, né? Nunca coma na frente de uma tela. E tem até salão de cabeleireiro infantil, né, que deixa lá a tela para a criança ficar jogando, para a criança ficar assistindo. Tem aqueles playground, né, aqueles parques de diversão que tem também as telas. Até igrejas, né, a gente vê que fazem questão de ter a televisão na sala com tão pouco tempo que a criança vai ficar ali. Todos esses lugares que eu falei, vai ficar pouco tempo, aí a criança perde a experiência de aprender a autodisciplina, né, o autocontrole, né? Então ela perde essas experiências de viver, aí vai lá na frente que vai dar o problema, né? Aí é lá na frente que vai ser o resultado negativo dessas experiências de agora. Para você tá sendo uma boa solução, porque você pode fazer o que você quiser, mas para aquela criança, o futuro dela não vai ser o mesmo se ela tivesse aquelas experiências daquele momento. Com certeza, porque assim, ela fica prestando atenção. Você nunca percebeu isso na frente dos seus filhos? Você chama eles e eles nem te respondem, eles ficam vidrados na tela, eles esquecem o que está acontecendo ao seu redor. E é exatamente isso. É claro que a intenção de colocar a tela, né, no salão de cabeleireiro infantil, por exemplo, é boa. A intenção é que não é só assim para a criança ficar quieta, para ela não se machucar, né, para que possa ser feito o corte, né, na vida da criança. Mas, infelizmente, a criança ela precisa passar por uma experiência, né, que ela permita, que ela se deixe, que aquele momento de tensão, de estresse para ela, seja controlado por ela, né? A gente tem a experiência do Ian, né? Quando ele foi cortar cabelo a primeira vez, a gente levou ele num salão de cabeleireiro infantil, né, para ter a primeira experiência de corte dele. E a gente falou, não coloque a tela na frente dele, né? Vamos ver o que acontece. E assim, foi difícil, mas ele permitiu que cortasse o cabelo. É claro que ele teve uma experiência não muito boa da primeira vez. Só que foi passando, às vezes, as etapas dos cortes e ele se comporta extremamente bem hoje, com 5 anos, sem precisar de um celular na mão, sem precisar de uma tela para ele ficar assistindo, para ele poder entender que aquele momento é o momento de cortar o cabelo. Tá? E hoje ele nem precisa ir em cabeleireiro infantil, que é até mais caro, né? Graças a Deus. Ele vai em cabeleireiro já de adulto, porque Sim. Ele não tem necessidade de brinquedo, não tem necessidade de tela. Ele de já distrações, sabe que né? aquele é o momento dele, que ele precisa do cuidado do corpo dele. Sim. Então você ensina muitas coisas através de um pequeno momento tão rápido, né? Tão rápido. E outra, esse fator de valorizar os momentos, né? Que é muito importante, que às vezes a tela tira esses momentos. Na igreja mesmo, a gente tenta fazer, onde nós pastoreamos, a gente coloca sempre atividades manuais para as crianças poderem ter experiências, né, físicas ali, pessoais com Deus. É legal colocar um filme, é legal colocar um desenho, é legal colocar uma ilustração na televisão, de vez em quando. E olha, bem de vez em quando mesmo, desde que seja um complemento para aquilo que você faz. Não que aquilo seja o principal, né, na sala de aula da criança, não é isso?
Sim, porque às vezes, né, a gente está falando aqui para pais, né? A gente está citando esses exemplos porque são exemplos de lugares onde as crianças ficam pouco tempo, né? Agora, a solução para os pais, de repente, você tem um limite aí. Você tem uma folguinha de 1 hora, às vezes, 2 horas, que é o prazo de tempo que dura, de repente, um filme, né? Só que aquele filme não vai ser um filme passatempo, é um filme que vai ter uma lição, vai ser um filme que você selecionou, que você sabe o que está sendo ensinado lá, porque vai priorizar os seus critérios os seus princípios, né, na verdade, né? Os seus valores, seus princípios, isso que vai ser colocado em conta. Então, toda vez que você expor seus filhos a assistirem um filme, a ver um desenho, isso tem que ser com a sua participação. E a gente daqui a pouquinho vai falar mais sobre isso, tá bom? Por enquanto, a gente está falando esses tópicos aqui do que mais acontece, né, na vida de famílias que têm crianças abaixo de 2 anos. E agora a gente quer saber de você, né? Você tem filhos abaixo de 2 anos ou acima de 2 anos? Coloca aqui no comentário para nos ajudar a saber que tipo de dicas a gente pode estar te dando aí para te ajudar. Outro motivo, outra desculpa, né, que é utilizada muito pelos pais é o seguinte: eu preciso colocar meu filho na frente de uma tela porque é só assim que eu consigo limpar a casa. E aí, o que responde com isso? Então, uma criança abaixo de 2 anos, você tem você pode trabalhar o motor da criança, né? A psicomotricidade da criança. Então, a pedagogia vem trazer isso muito, né? Eu sou estudante de pedagogia, então a gente aprende muito sobre essas coisas e que realmente eu desenvolvi com os meus filhos e realmente isso deu fruto, né? Então tem vários materiais sensoriais aí que eu tá passando algumas fotos para vocês darem uma olhada. E baratos, né? Porque tem pessoas que pensam que eu vou gastar dinheiro com esses brinquedos e tal, mas poxa, você gastou R$1.000 com um celular, você dá na mão do seu filho, você gastou um monte de dinheiro com um tablet, você deixa na mão dos seus filhos, entendeu? E outra, esses materiais você pode fazer com coisa até de dentro de casa, né? Sim, eu lembro que teve uma das igrejas que a gente passou que eu fiz uma oficina com mães de bebês, quando eu tinha o Ian ainda bebê. Sim. E a gente fazia no chão, as crianças ficavam lá com uma musiquinha, colocava no rádio da igreja, uma musiquinha mais instrumental, assim, para elas se desenvolverem. Aí a gente colocava várias coisas sensoriais, vai colocar lá coisas bobas, naturais, né? Uhum. Pedra, grama, lixa, né? Que pra criança sentir a textura, deixa ela engatinhar, deixa ela colocar na boca, né? Alimentos, tem várias atividades de gelo no calor que você pode colocar pra criança colocar na boca, ajuda até na dentição. Então tem coisas muito baratas e às vezes a gente dificulta, né? Aquilo que é tão prazeroso pra criança, vai trazer uma experiência enorme pra ela, né? E se você quer saber mais sobre essas dicas, essas coisas, a gente pede que você siga a gente também lá no Instagram. Vai lá no Instagram, digita paistores.oficial, tá bom? E a gente ali vai estar postando para vocês essas dicas, né, desses materiais sensoriais para que você possa estar fazendo em casa também com os seus filhos, tá ok? Agora uma coisa é certa, né? A criança abaixo de 2 anos, o tempo de concentração dela é muito curto, na verdade. E talvez essa mãe, e principalmente as mães, estão se perguntando, tá, mas como que eu vou conseguir limpar a casa, lavar a louça, lavar a roupa, se eu preciso dar essa atenção para a minha criança de 2 anos? Como que eu posso conciliar tudo isso? Acho que é a pergunta de muitas mães que estão se fazendo agora. Como é que você fez com as crianças? Então, realmente não é fácil, não é simples. Você precisa entender, quer dizer, é simples, porém dá trabalho, né? Então, você precisa colocar na balança as suas prioridades, né? Teve muitas vezes que eu tive que deixar a minha louça para lavar, por exemplo, agora. Teve muitos dias que eu tive que deixar a louça lá na pia, abandonar lá, e a minha prioridade era o meu filho, né? Minha filha. Eu tive que colocar as minhas prioridades. Quando você decide ter um filho, né, uma filha, você precisa pesar na balança quais são as suas prioridades. Como todos dizem, esse tempo passa rápido. Então, se passa rápido, então vamos priorizar esse momento, porque daí, quando chegar lá na frente, eu tô com a minha consciência limpa de que louça vai ter sempre para lavar, roupa suja vai ter sempre para lavar, mas a infância do meu filho, da minha filha, nunca vai voltar para trás. Nunca
aquela experiência de eu estar com ele vai voltar de novo, né? A cabeça, aquele momento que poderia eu estar junto, não vai voltar mais. Eu me lembro que quando eles eram pequenos, né, menos de 2 anos, quando você estava lavando a louça, por exemplo, você dava a colher de pau para a Júlia, as panelas, para eles ficarem batendo ali enquanto você lavava a louça, né? Ou seja, é uma maneira de entreter a criança, né, e também fazer ela, né, crescer participando também das atividades domésticas do lar, né, para ela futuramente ter um interesse de aprender como é que cuida de uma casa, né, e suas responsabilidades no lar, não é verdade? Então eu lembro que você fazia muito isso, você dava para eles colher, você dava para eles panela. É claro que virava aquela bagunça, né, aquela barulheira toda, mas, né, viraram crianças, estão se tornando crianças extremamente saudáveis, né, e interessadas em ajudar a mãe em casa. Isso não tem preço. É um preço que você paga lá atrás, mas que a gente está colhendo frutos maravilhosos agora. Outra questão que alguns pais têm colocado é o seguinte: a criança só dorme assistindo o programa favorito dela, né? Ela só dorme quando a tela... Tem pais que colocaram uma televisão dentro do quarto da criança, né, na frente do berço da criança, na frente da cama da criança, para que a criança possa, né, dormir sem que os pais estejam ali. Foi uma solução maravilhosa, né? Só que até você ver esse vídeo que você vai descobrir que não é tão maravilhoso assim. E qual seria a solução, né, para substituir essa tela na frente desse berço? Qual seria as soluções para esse pai, para essa mãe que está assistindo agora? Então substitua, né, as telas, as histórias de tela, por exemplo, um dos exemplos, né, as histórias de telas, por histórias reais. Então você vai pegar lá o seu livro, vai ler para a criança acompanhar, né? Porque assim como ela ia ver na tela a figura, ela pode ver no livro também. E aí você estimula ela também a leitura de livro, para gostar de ler, né? Ler é vida. E só que como sugestões eu coloco para você também, vai colocar aqui na descrição, o canal Visão Kids. Nós temos sugestões de histórias bíblicas lá, uma forma simples de se contar para a criança, né? Se você não tem livros, de repente, pega a sua Bíblia mesmo, coloca na frente assim e faz a sua contação de história naquele formato. Você pode estar dando uma olhada lá. São vídeos curtos, você vai ver que são nem 5 minutos de vídeos que contam uma história rápida e de fácil entendimento para a criança. Também não adianta ser uma história muito longa, que a criança não vai prestar atenção, tá bom? Tem que ser histórias curtinhas para as crianças poderem prestar atenção. E tem fantoches, né? Dá para você fazer fantoche com meia. Sim. Tem um monte de ideias. A gente fazia muito isso, né? Eu lembro que eu fazia muito isso com o Ian, né? Eu gostava de contar história com ele no meu colo aqui, e ele segurando o livro para mim e eu contando para ele. E ele ali, e tal, e é assim que tá escrito, assim e tal. Ele nem sabia ler, nem identificava a letra e palavra ainda. Mas ele gostava da experiência de ter a história. E o que mexe mais? A imaginação da criança, ela começa a ficar aguçada. Ela não depende de algo visual. Ela não vai ficar dependente do visual da tela. Ela vai gerar a imaginação própria, né, dela, aquilo que ela entende como referência, ela vai imaginar e ela vai criar, né, histórias na sua mente. Isso é muito maravilhoso. E eu vejo que isso está muito ligado ao afeto, tá? Quando você deixa a sua criança para dormir no berço, tá, menor de 2 anos ou até maior, para dormir no berço sem a sua presença, você está privando ela de afeto. E uma coisa importante para você saber é o seguinte: adultos que têm problema de criatividade, de imaginação, são adultos que não tiveram afeto dos seus pais quando eram crianças. Se você tem problema de imaginação, de criatividade, é porque provavelmente você teve problemas de afeto, de afastamento de afeto dos seus pais quando você era criança, e principalmente da figura paterna. É aquela coisa, né? Deixa a criança chorar lá, uma hora ela vai parar. Claro que ela vai parar, vai cansar, né? Então todo mundo cansa, é um ser humano. Uma criança é um ser humano. Sim. Assim, gente, assuma a sua responsabilidade de pai. Ah, mas eu tô cansado. Ah, mas eu trabalhei o dia inteiro. Mas você é pai, né? Mas você é mãe. Mas você tem uma responsabilidade que é mais importante do que o seu sono, tá bom? Que é a saúde emocional do seu filho,
Tá? E se você jogar nas mãos da tela, nas mãos da tecnologia esse cuidado, você pode nunca mais recuperar a autoridade e a sua figura, né, de importância na vida do seu filho. Uma forma fácil, né, de você conseguir ter essa força para seguir com essas dicas é entender que ser pai, ser mãe é uma missão que Deus deu para você. Então eu acho que isso dá uma força a mais para você respirar e se controlar no momento que você precisa, né? Porque às vezes a gente vai levando a vida e a criança acaba sendo realmente um atrapalho na vida, porque você não tem tempo para aquela criança, né? Sim. Mas na hora de ter, na hora de desejar o filho, você desejou, você quis, você pediu e Deus te deu. Então essa é a sua missão. Se for necessário, deixa lá o chão sujo, deixa lá, né? Aí pode dizer, de repente alguém pode dizer, mas vou criar confusão daí com o marido, vou criar confusão daí com a esposa. Estipule as suas prioridades. Né? Conversem, né? Sentem, conversem. O marido trabalha o dia inteiro, você trabalha o dia inteiro. Poxa, cheguem num acordo, entendeu? Vocês precisam entender. A maior missão não é mais pôr dinheiro dentro de casa. A maior missão é a educação dos seus filhos, é o afeto, é a presença do pai e da mãe na vida dos seus filhos, tá ok? Então, coisas que você vai ter que abrir mão. Vem uma criança desejada ou indesejada, porque às vezes você não planejou o seu filho, ele simplesmente veio. É verdade, você não estava preparado para ser mãe, ansiava esse momento. Talvez simplesmente você engravidou e a sua vida mudou de uma hora para outra. Agora você está com uma responsabilidade nas mãos. Então você precisa assumir. Você é homem? Seja homem de verdade e assuma os seus filhos, não somente trazendo dinheiro para dentro de casa, mas assuma os seus filhos na parte também emocional, tá bom? Dando esse afeto de pai para os seus filhos que eles precisam muito. Você ama seu filho? Então pare por ele. Dê tempo de qualidade para ele. Substitua coisas por tempo. Entende uma coisa, tá? Talvez o teu filho, né, esteja viciado na tela, tá certo? Porque vicia. Isso mexe com a dopamina, né, o hormônio da recompensa no cérebro da criança. Então, a criança vai ficar completamente viciada naquilo. Ela não vai se ver mais sem aquilo. Quando você tirar a tela da criança, ela vai espernear, ela vai chorar, vai ser um processo de desintoxicação de mídia, né, na vida da criança. E o que você vai fazer? Vai deixar ela chorando sozinha? De maneira alguma. Você vai estar junto. Você vai dizer, eu estou tirando, mas eu estou aqui, tá bom? Eu estou aqui com você e a gente vai passar isso juntos. Essa é a mensagem que o seu filho vai entender quando você tirar a tela dele e você estiver presente. Agora, se você tirar a tela e você estiver ausente, ele vai entender, pronto, meus pais não me amam, tiraram a única coisa que eu gostava, né, da minha vida. E essas informações, na verdade, elas ficam no subconsciente, né? Talvez você fique pensando, né? Mas criança pensa em tudo isso. Criança pensa, né? E o subconsciente dela está construindo as memórias dela. Já para criança de 2 até 5 anos, a tolerância que é recomendada pela Sociedade Brasileira de Pediatria é de 1 hora de tela por dia. Quando a criança está inserida no mundo real, ela recebe estímulos, tá, do mundo ao seu redor. Então ela ali vai tocar no chão gelado, ela vai receber estímulos, ela vai pisar na grama, ela vai receber estímulos, ela vai pegar num abacaxi, né, e ela vai sentir a casca do abacaxi, ela vai receber outros estímulos. Esses estímulos que a criança está recebendo aumenta, né, as conexões lá da cabecinha dela. Então na cabecinha da gente tem bilhões, né, de neurônios. E esses bilhões de neurônios, eles se conectam, cada um se conecta a outro, através das estimulações que a gente recebe no corpo. Então, se eu der um beliscar minha esposa aqui, ó, doeu! se eu beliscar, o que aconteceu? O cérebro dela, né, gerou essas conexões porque ela teve um sentimento, né? Ela teve um estímulo no corpo dela. Estímulo ruim. E gerou, mas é um estímulo que gerou conexão nos sensores da mente dela, nos neurônios dela. Assim acontece com a criança. Se você priva a criança, né, de ter esse conhecimento, essas experiências, se você priva a criança disso, ela não vai ter noção. E quando isso acontecer, como você falou lá atrás, ela vai chorar, ela não vai querer brincar, ela vai ter nojo de pôr o pé na areia, ela vai ter nojo de pôr o pé na grama, porque ela não conhece esses sensores, ela nunca teve isso, entendeu? Então vai ser muito mais difícil para ela se acostumar com isso.
Então esses incentivos podem ser de diversas formas, através de livros, de brinquedos, de brincadeiras, de músicas, né? Vou passar algumas fotinhas aí das atividades que a gente faz com os nossos filhos, né? Que ajuda muito no desenvolvimento. Quando uma criança passa muito tempo na frente de uma tela, isso vai afetar terrivelmente a empatia dela, tá? A forma como ela se relaciona com as outras pessoas, a forma como ela interpreta as emoções das outras pessoas também, tá? Então ela vai ser terrivelmente afetada nessa área. Os relacionamentos também, né? Como que ela vai se relacionar com as outras pessoas. Os amiguinhos, né? O autocontrole, tipo, isso é meu, porque a criança vai passar por essa fase do meu, né? Tudo meu, tudo eu, tudo meu. Ela vai passar por essa fase, mas como que ela vai passar por essa fase, né? Se ela fica muito em tela, é tudo meu e eu não quero saber do seu sentimento, não quero saber de você, não sei entender, ela não vai saber conversar, né? Ela vai apenas achar que é dela e ponto final, e aí vai fazer aquele escândalo, né? Então, se a criança sabe já lidar com o seu autocontrole, é claro que ela não vai saber, quem tem que ensinar é você, né? E isso a gente ensina na repetição. Você vai repetir várias vezes, ela vai querer o celular? Não, filha, isso não é pra sua idade agora. Isso acontece muito aqui em casa agora com a nossa filha de 3 anos. Ah, eu quero jogar. Não quer dizer que a gente proíbe totalmente. A gente deixa, a gente tem os joguinhos no celular. Só que tem momento certo. A própria Bíblia diz que tudo tem tempo para todas as coisas. Aí você ensina a Bíblia para ele, né? Você ensina autocontrole, você repete, né? E a criança vai uma hora ou outra, assim como aquela criança que chora, uma hora vai parar. Aquela criança que insiste. Se você insistir no bom, no benefício, ela também vai aprender. Com certeza. E você falou de ensinar a Bíblia, você ensina o fruto do Espírito, né? Por exemplo, domínio próprio. É uma das coisas que a gente está ensinando para as crianças agora, né? Pro Ian, principalmente. Principalmente que ele vê os amiguinhos, vê todo mundo e tal, e a gente, não, filho, domínio próprio. Você só vai ter acesso a isso quando você tiver domínio próprio, quando você souber entender sobre limites e tal. É uma criança de 5 anos, como é que vocês fazem isso? É uma criança de 5 anos capaz de entender, capaz de compreender essas coisas, sim, porque se eles compreendem outras coisas tão terríveis, com certeza eles conseguem compreender também sobre limites. E até tem jogos que eu vi uma entrevista esses dias, de jogos onde os pedófilos, onde as pessoas estão usando esses jogos, aqueles anúncios que vêm, que a gente sempre baixa jogos grátis, né? E esses grátis têm os anúncios, e dentro desses anúncios bate-papos com pessoas mal intencionadas. E às vezes você deixa o seu filho lá até em culto. Quantas vezes a gente vê pais que estão nos cultos, a criança tem uma grande oportunidade de receber a palavra de Deus. Quantas crianças estão ali para receber a palavra de Deus, mas não perdem esse momento, né? Então, se a criança não para quieta, sugestão, né? Dá um papel para ela escrever, aí você dá lá a missão para ela. Você tem um desafio. O que você tá achando do culto aqui? O que você vê na igreja? Ela vai desenhar lá, tem a bateria, você vai ver a visão da criança em relação à igreja. Você pode descobrir um interesse dela através disso, entendeu? Sim, esses dias eu vi uma menina que mandou, uma mãe que mandou o desenho pra mim, da criança que tinha tarefa da escola que tinha que desenhar a igreja, como que ela via a igreja. E ela via lá só a igreja, os bancos e as irmãs que ficam na recepção e o pastor pregando. A igreja é muito mais do que isso. A igreja tem a sala pastoral, a igreja tem a bateria, na igreja tem o teclado, na igreja tem tantas coisas que ela poderia estar explorando, mas às vezes porque a gente deixa ela na frente da tela, ela vê o básico, ela vê aquilo que quando ela entra. Ela entrou, viu aquilo, é aquilo que a mente tirou foto, né? Aquilo que a mente fixou. Então às vezes a gente perde essas grandes oportunidades. Se a criança tá ali, de fazer esse momento melhor, né? Não permita que os dispositivos eletrônicos transformem seus filhos em uma ilha, tá bom? É inacessível ao mundo real. Então o que você deve fazer? Você deve pegar... Desbravar. O que é desbravar? É você chegar junto com o seu filho, vocês vão assistir um filme divertidamente, né? Que é um filme muito legal para você assistir com seus filhos, para ele entender como é que funciona a cabecinha dele. Tá? A gente pode fazer um vídeo só com sugestões de filmes que a gente já passou para os nossos filhos com ensinamentos. Sim. Se você quer, deixa aqui o comentário embaixo. Agora é o seguinte, ó.
todo filme, todo desenho, todo conteúdo que você vai colocar na frente dos seus filhos, é importantíssimo que você esteja junto na primeira vez que ele vai assistir, tá bom? Você esteja junto e você esteja dando a direção para ele das metáforas que o filme passa. Porque caso contrário, ele pode fazer conexões, a mente da criança vai fazer conexões com outras experiências que ele teve e ele vai compreender a mensagem do filme de uma forma errada. Tá? Então você pai, você mãe, você educador que está com a criança aí, quando você for pôr um filme para o seu filho assistir, né, nessa faixa etária que a gente falou, já permite esse acesso com a tela de pouco tempo, você vai estar desbravando o filme. Então, apareceu lá uma cena de violência, por exemplo. O que você vai falar? Olha, filho, tá vendo? Por que da violência? Olha só, o coração desse menino aí é um coração que tá sujinho por causa do pecado. Então, ele tem raiva. Olha o que ele fez com a outra criança. Vamos fazer assim, ó, vamos colocar um novo vídeo explicando como você faz com as crianças. Porque às vezes tem mães que têm dificuldades, assim como eu tinha. Eu proibi um monte de filme, proibi um monte de coisa. Eu falava que não ia assistir, mas porque eu mesma às vezes não entendia a ideia. Eu via aquela cena violenta, eu via aquela cena lá e não sabia identificar. E aí por conta disso eu deixava não assistir. Então colocou o filme, tá? Acompanhe. Colocou um desenho, acompanhe. Colocou uma história que seja, acompanhe. O primeiro acesso que ele tiver com aquele conteúdo, você tem que acompanhar. Você tem que mostrar quem é o vilão, quem é o mocinho, quem que tá operando, por que a criança fez aquilo, entendeu? Agora mesmo, por exemplo, tem vezes que o Ian tá assistindo com a Júlia, um desenho, alguma coisa, né, que a gente coloca para eles, e a criança vai lá e grita com a mãe, entendeu? Só que, puxa, nenhum desenho pode gritar com a mãe. Calma, o desenho às vezes quer passar uma mensagem. Tem desenhos bíblicos que fazem isso, eles mostram o comportamento errado da criança, contam uma história bíblica e no final a criança se arrepende daquele comportamento errado. Então é muito legal isso daí. Então acontece isso e eu falo pra Júlia, olha Júlia, você tá vendo? Isso é errado. Hoje ele não ensina pode. Pra Júlia. Ele passa ensinamento, porque ele já entendeu o que é um comportamento que desagrada a Deus, porque ele foi pastoreado, tá? O coração dele foi pastoreado. Seja pastores dos seus filhos. Uma pesquisa feita por uma universidade, por exemplo, ela avaliou alguns pré-adolescentes, crianças, né, que estão passando da fase da criança indo para a pré-adolescência, de 8 a 12 anos, e essas crianças que têm acesso a jogos, a games dentro de casa. E falaram assim, o que vocês gostam de fazer quando vocês estão em casa nos finais de semana? E ninguém mais respondia brincar, ir para o parque, jogar bola, isso e aquilo. Eles respondem jogar videogame. A grande maioria esmagadora gosta de jogar videogames. Outro fator importante, né, que os pais precisam saber sobre a tela dos aparelhos é que elas emitem uma luz, que essa luz vai atrapalhar terrivelmente o sono da criança, vai causar insônia, ela vai levantar de madrugada várias vezes, ela não vai conseguir ter um sono de qualidade, ela vai levantar cansada e não vai produzir no outro dia, vai sempre estar morta querendo ficar na frente de uma tela. Agora, quem é que consegue se concentrar nas suas tarefas diárias depois de uma noite tumultuada de sono? Jogos que dão pontuação, eles estimulam um hormônio chamado dopamina, né? Aquele hormônio ligado ao prazer. Daí quando a criança ela está muito alterada por causa desses jogos e ela perde o interesse na educação, na leitura de livros, ela sempre vai achar isso chato. Ela não vai querer ler a Bíblia, ela não vai querer ler livros, ela não vai querer brincar, porque tudo isso é chato. O que é legal? O legal é ganhar ponto no jogo, né? O colorido, a agitação, né? Aquela Exatamente. Coisa que passa rápido. Então tudo isso vai estimular esse sentimento de prazer, tá? É o prazer que o açúcar traz, o prazer que o chocolate traz, entendeu? Todas as coisas que são viciantes, elas mexem exatamente nesse hormôniozinho que a gente tem aí chamado dopamina e faz a gente sempre querer mais aquilo. As experiências que nós temos na frente das telas, elas também geram em nós esse hormônio, tá? Elas aumentam a produção desse hormônio e a gente sempre quer estar neles. Então toda vez que a gente vê outra coisa, aquilo se torna tedioso, aquilo se torna chato. Então saiba a dosagem correta da quantidade de tempo que o seu filho vai ficar na frente de uma tela, tá bom? Para que as outras coisas não percam o interesse também. Então a tecnologia, né, os aparelhos eletrônicos não pode ser tratado como uma realidade para você, uma realidade de todos os momentos. Tem que ser uma ferramenta
de complemento daquilo que você está sendo intencional para fazer com o seu filho. Então você vai educar o seu filho, vai ensinar ele, por exemplo, um idioma novo. Né? Poxa, o que tem de vídeos na internet, né, ensinando como é que fala inglês? Gente, é algo assim tremendo. Libras, a gente aprende Libras. Então assim, a internet... ginástica, yoga, a gente faz tudo pela internet. Exato, até eu tô fazendo exercício pela internet, você acredita nisso? Então assim, a criança, ela pode ter acesso à internet, desde que seja direcionado, desde que o que você esteja fazendo seja intencional na vida da criança. Como que eu faço para tornar a realidade dos meus filhos menos tecnológica? Menos tecnológica vai ser difícil, né? Porque a era é digital, então não tem como ser menos tecnológica. O que vai é a sua intenção. Então não dá para esperar para eles escolherem o que eles querem. Eles vão sempre escolher aquilo que é mais rápido, porque o nosso cérebro quer sempre nos sabotar, quer sempre tranquilidade pra gente, né? Então, com criança é assim também. Eles vão querer respostas prontas, desenhos que sejam rápidos, aquelas coisas que sejam aceleradas. Então, nem sempre vão estar aprendendo aquilo que eles aprenderiam no mundo real. Exatamente. Então, assim, na verdade, não dá para esperar que as crianças tomem as decisões e tem que ser um exemplo que vem dos pais, tá? Não adianta os pais ficarem toda hora com o celular na mão, a criança chamando a atenção dele e ele ali, daqui a pouco a criança pega o celular e o pai não fica no celular porque isso não é certo para você. Entende? Mas espera aí, você tá o dia inteiro no celular, compreende? Mesmo que esteja trabalhando, né? Porque às vezes você fala, eu tô no celular, mas eu tô trabalhando. Não importa o que você tá fazendo. O fato de você estar com o celular na mão, a criança vai automaticamente ver que você está com o celular na mão. Não importa o que você tá fazendo. Quando você tá presente ali, o seu filho está ali com você no mesmo ambiente, ele vai querer a sua atenção. Então, como você diz, não interessa o que você está fazendo, você pode dar a melhor desculpa que você pode ter. O seu filho vai se sentir sempre trocado. Pode estar até comprando um presente para ele por ali. Exatamente. O seu filho vai se sentir trocado por aquilo, compreende? Ele quer a sua presença, ele quer você. Quantas vezes aqui em casa mesmo, né, eu já tive essa experiência e a gente está se corrigindo. Eu estou com o celular ali fazendo, digitando uma mensagem, fazendo um banner, editando um vídeo. E de repente o Ia chega, pai, vamos brincar disso? Hoje ele chegou, vamos brincar de xadrez? Falei, filho, eu tô trabalhando aqui editando esse vídeo, espera eu terminar. Rapaz, mas eu queria brincar com você agora, vamos brincar. E daí eu pensei, poxa vida, eu não posso, né, nesse momento agora, substituir a atenção que meu filho quer de mim. Daqui a pouco ele não quer mais saber de mim, né? Daqui a pouco ele tá lá. Então eu vou parar aqui, desse aqui eu faço depois. Então vamos jogar uma partida de xadrez. E isso, na tradução da criança, é você dizendo, você é mais importante do que o meu trabalho. Você é minha prioridade. E a gente jogou a partidinha de xadrez ali. Ele foi fazer as outras coisas dele no quarto, foi estudar, né? Que ele tinha uma tarefa para fazer. Enquanto isso eu fiquei terminando o meu trabalho, tá? Então, quando você para pelo seu filho, você colhe muito mais frutos depois com essa sua atitude. E não fica se culpando, né? Se você faz isso, né? Fez isso até agora, não fica se culpando, eu sou o pior pai, pior mãe do mundo. Não faça isso. Quero dar até como sugestão aqui as rotinas, né? Que você faça rotinas, tanto para a criança quanto para você. Agora você já sabe que até 2 anos você definitivamente tem que tentar, no máximo, não dar tecnologia para o seu filho. De 2 a 8 anos, né? Você tem lá... De 2 a 5. De 2 a 5 anos, você tem lá até 2 horas para você aproveitar da tecnologia. 1 hora. De 2 a 5 anos, você tem lá 1 hora para você aproveitar dessa tecnologia, né? Coloca lá uma música, um vídeo do Visão Kids, né? Para fazer lá manuais, para fazer atividades, para aprender uma história. Então, de 5 em 5 minutos, até chegar 1 hora, você tem lá vídeo à beça para você ver, né? Então, coloca na sua rotina. E dentro dessa rotina, estabeleça, já ensina a Bíblia. Tem tempo determinado para todas as coisas. Então, você vai determinar o tempo lá para cada coisa do que ele vai fazer. Se a sua criança é maior, né, de 5 anos, até de 3 anos ele já consegue, tá? Se já se expressa, se já fala, ela vai conseguir montar a rotina dela junto. A gente pode também fazer um vídeo sobre isso, tenho várias ideias sobre rotinas diferentes. A gente tem uma parede aqui cheia de rotina. Eu faço aqui a rotina com as crianças, então eu tenho bastante ideias que eu sempre troco, assim, não tenho um tempo para trocar, mas quando a gente se cansa daquela rotina,
a gente faz em outros formatos. E que isso traz para a criança a participação da vida dela. Ela entende, isso elas aprendem em escola também. A psicologia ensina, a pedagogia ensina isso para as crianças também. Então, por que não a gente, como pais, não trazer isso para nossa casa também, se elas fazem isso na escola? Exatamente. Né? Fazer em casa também. Exatamente. Tá ok? Então, os pais, dê o exemplo, tá? Para os seus filhos, tá bom? Por quê? Sabia que o uso excessivo das telas nos adultos, dentro de casa, estão corrompendo as conexões emocionais entre os pais e os filhos? Exatamente. Os pais não estão conseguindo ter ligação emocional com os seus filhos, não conseguem entender mais o que o filho está sentindo, o que o filho quer, porque isso foi corrompido por causa do uso da tecnologia dentro de casa. Então aconteceu recentemente aqui em casa, que eu deixei um tempo a mais, né, dessa 1 hora deles assistirem, e depois, no outro dia que eu ia fazer, isso é bem raro aqui, de eu deixar eles muito tempo, na verdade quase nada, assim, às vezes passa dia e eles não pegaram o celular, nem ligaram a televisão. Isso é bem tradicional aqui em casa. Então, daí passou esse dia, no outro dia ele tinha aula, né, que hoje o tempo que ele tem é estudando na tela, né, no computador. Esse é o único momento que ele passa na tela todos os dias. Então, nesse dia, ele ficava inquieto, ele ficava pulando e se mexendo e não queria fazer, e a atenção, o foco dele estava em querer assistir de novo. E isso que você falou da ligação emocional, é bem isso, de você saber, eu poderia muito bem ficar gritando, brigando, batendo e xingando naquela hora, mas em vez disso eu consegui parar para pensar que aquele tempo a mais que ele passou no outro dia viciou ele, que no outro dia ele queria mais daquilo. Ele queria fazer rápido aquilo que ele estava fazendo, por mais que ainda assim era na tela, só que era algo que se tornou chato para ele, porque não era como o filme, não era como o desenho que ele estava assistindo. Um dia, hein? Um dia só. Só que como eu tive essa ligação, eu consegui entender que o malefício foi de um dia anterior. Então essa ligação é importante dos pais para você conseguir entender o comportamento da criança. Então se você tá ligada com ela, você vai conseguir entender o porquê disso. Por que tá assim agressivo? Por que tá assim espoleta? Por que tá assim? Né? Tudo tem um porquê. E aí, agora ele já consegue... Não é que ele fica totalmente parado, né? A criança não vai ficar totalmente parado 1 hora na frente da tela estudando, vamos dizer, né? Mas ele consegue pelo menos se concentrar, tá fazendo a lição lá, ele consegue pelo menos se concentrar quando ele não tem esse acesso a desenhos por muitas horas, ou mais de 1 hora no caso. Então, famílias que passam muito tempo na frente da televisão, assistindo filmes, independente, tá? Muito tempo na frente da televisão, quebra esses vínculos, tá? E você só vai notar esse prejuízo mesmo lá na adolescência. Você vai sentir diferença no comportamento da criança, mas você vai ver realmente o prejuízo lá na adolescência. Por quê? Porque você quebrou conexões emocionais e agora os seus filhos não conseguem mais ver você como uma autoridade. Não vão mais te respeitar como uma autoridade. E não se torna cada vez mais comum os adolescentes dando ordens para pais? Você não vê cada vez mais isso? Adolescentes querendo sair de casa, não respeitando seus pais. Por quê? Porque o mundo está virado. Não, é porque os pais não estão conectados com os seus filhos. O mundo se constrói dentro de casa. Você pode mudar o mundo através da sua casa. Exatamente. Né? E aí esse isolamento todo está nos ensinando sobre isso, né? Lembra o que a gente falou no começo do vídeo, tá? A nossa vida de adulto é a percepção, tá, da experiência que nós tivemos dentro de casa com nossos pais, com nossos irmãos, com nossos primos, parentes. É a percepção da experiência que nós tivemos com nossos colegas na escola, com nossos professores e as autoridades, né, ali na escola sobre nós, e a percepção da nossa vida com tudo isso, com o que está ao nosso redor, aquilo que eu entendo sobre tudo isso que está acontecendo na minha vida, tá? Então, a Fran falou uma chave muito forte que você tem que anotar isso aí, tá bom? O mundo se constrói dentro de casa. A forma que você enxerga o mundo é a forma que você aprende dentro da sua casa. E eu quero deixar uma pergunta para você aqui. Que tipo de marca, você talvez já ouviu isso, né? Mas quero te dizer, que tipo de marca você quer deixar no coração, na lembrança da sua criança, desse tempo que ele ficou em isolamento, que ficou em casa, ficou sem escola? Que tipo de marca você está deixando no coração e na mente dela? Agora, é interessante, né, que quando passar essa pandemia toda, né, você lembra?
a gente estava conversando com as crianças aqui em casa. Quando passar essa pandemia, quando tudo voltar ao normal, o que vocês vão querer fazer? O que eles responderam? O Ian teve uma entrevista, né, que ele fez através de uma brincadeira, uma entrevista, e uma das perguntas era essa, né? E aí ele respondeu que quando acabasse tudo isso, eu achei que ele ia falar pra viajar, porque a gente é doido por viagem, mas ele falou que ele queria ficar em casa. Já pensou, gente? Então tá sendo tão bom ficar em casa que quando acabar tudo isso ele quer ficar em casa. Quer ficar em casa, olha só, né? Pô, a gente tem 3 dicas para terminar isso aqui, para terminar o que a gente tá fazendo aqui, tá bom? A gente vai dar 3 dicas para você, tá ok? 3 dicas importantes. Quais são elas? Equilíbrio, informação e supervisão. Afinal de contas, tecnologia sempre existiu, tá? E é uma realidade que está na nossa vida todos os dias. E a gente precisa saber entender como lidar com isso, tá? Então a primeira dica para você, equilíbrio. Tudo que é em excesso traz prejuízo pra gente, né? Tudo que é em excesso. Então estabeleça limites pro uso dessas tecnologias. Informação. Instrua seus filhos sobre os perigos do uso excessivo. Faz os seus filhos entenderem, tá, que aquilo é prejudicial para eles, aquilo faz mal, tá bom? Quando é usado em excesso. Faça eles perceberem o comportamento deles quando eles se alterarem, né, por você tirar a televisão, por você tirar o celular. Você tirou o celular, ele ficou irritado, foi pra cama, brigou e bateu a porta. Você fala, ó, tá vendo? Esse comportamento que você está tendo é porque você já está viciado na televisão, viciado na tela. Olha como isso está te fazendo mal. Faça isso com respeito, né? Não é Sim. aquela coisa de tirar da mão, tô tirando porque eu tô com raiva e grita. Quem manda aqui sou eu. Não faça com autoridade, faça com amor, com carinho. Você não ama seus filhos? Faça com amor, com carinho. Faça com autoridade, mas não faça com autoritarismo. Autoritarismo, tá isso. Bom? É diferente as duas coisas. Autoridade você precisa ter, tá? Agora, autoridade não é você faltar com respeito. Construa a confiança, tá, com os seus filhos. Quando você age dessa forma, você vai gerar vínculo de confiança. Vai mostrar, poxa, meu pai tá me mostrando que eu estou com um comportamento errado, tá? Então, quando você tem essa atitude, você constrói confiança. E a terceira dica, supervisão. Isso, supervisão não quer dizer invasão de privacidade, não quer dizer isso. Quer dizer o cuidado, o amor. Sim. Então, você precisa ter a senha do celular do seu filho, você precisa ter o controle, né, do histórico dele, né, do que Eu tá digo vendo. uma coisa, né? Criança não tem privacidade. Criança não tem que ter privacidade dentro de casa, tá? As portas do quarto da criança sempre tem que estar aberta para os pais. A senha do celular dos seus filhos, independente da idade, sempre tem que estar desbloqueada para os pais. Não tenha preguiça de supervisionar seus filhos, tá? Não tenha preguiça de estar com eles, de ver o que eles estão vendo, de selecionar o conteúdo para eles, de explicar o que está se passando ali naquela tela, tá bom? Supervisione. E a gente pode até fazer também um outro vídeo para você explicando sobre os cuidados na tecnologia, né? Tem aplicativos que você pode estar supervisionando tudo isso, você pode bloquear coisas que somente a criança pode ver, né? Que eles são permitidos só para crianças, né? Até para evitar aquilo que a gente falou lá um pouco antes sobre essas pessoas mal intencionadas até nesses jogos inofensivos, né? Bom, é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe sua vida, tá? Muito obrigado por você ter ficado com a gente aí até o final. Espero ter servido você, a gente espera ter servido você com esse conteúdo e que você seja uma bênção para os seus filhos nessa terra. E comenta aqui abaixo pra gente saber se você tá gostando, o que tá rolando aí, o que você tá achando de tudo isso, se tá te ajudando em alguma coisa, né? Pra que a gente possa estar continuando, né? Tudo isso, tá bom? E pastoreie o coração dos seus filhos e torne o mundo melhor.